Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe. Direito Penal. 293 a 305. Capítulo 2º da falsidade de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Art. 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. I. Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004. Segundo, papel de crédito público, que não seja moeda de curso legal. Terceiro, vale postal. Quarto, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica, ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público. V. Talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas, ou a depósito ou calção, por que o poder público seja responsável. Vi. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Primeiro incorre na mesma pena quem... Redação dada pela Lei nº 11.035, de 2004. I. Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados, a que se refere este artigo, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Segundo, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Terceiro, importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta, ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, produto ou mercadoria, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. A. Em que tenha sido aplicado selo, que se destine a controle tributário, falsificado, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. B. Sem selo oficial, nos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação, incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Segundo, suprimir, em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Terceiro, incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Quarto, quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem este artigo, e o seu segundo, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Quinto, equipara-se à atividade comercial, para os fins do inciso 3º do primeiro qualquer forma de comércio irregular, ou clandestino, inclusive o exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos, e em residências. Incluído pela Lei nº 11.035, de 2004. Petrechos de falsificação. Art. 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Art. 295. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de 6ª parte. Capítulo 3º da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. I. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. Segundo, selo ou sinal atribuído por lei, à entidade de direito público, ou à autoridade, ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Primeiro, incorre nas mesmas penas.
I. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Segundo, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem, ou em proveito próprio ou alheio. Terceiro, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Segundo, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsificação de documento público. Parte 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Primeiro, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Segundo, para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Terceiro, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. E, na folha de pagamento, ou em documento de informações, que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Segundo, na carteira de trabalho e previdência social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa, da que deveria ter sido escrita, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Terceiro, em documento contábil, ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa, da que deveria ter constado, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Quarto, nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no terceiro nome do segurado, e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho, ou de prestação de serviços, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Falsificação de documento particular, redação dada pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência. Parte 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Falsificação de cartão, incluído pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito, incluído pela Lei nº 12.737, de 2012, vigência. Falsidade ideológica. Parte 299. Omitir, em documento público, ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa, da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa, de R$500.000 a 5 contos de réis, se o documento é particular. Vide Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Parte 300. Reconhecer, como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que o não seja. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos, e multa, se o documento é particular. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Parte
301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus, ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção, de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Primeiro, falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão, ou de atestado verdadeiro, para prova de fato ou circunstância, que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus, ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos. Segundo, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de multa. Falsidade de atestado médico. Art. 302. Dar ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Art. 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica, que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou a alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Pena: detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302. Pena: a cominada falsificação ou alteração. Supressão de documento. Art. 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio, ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é particular. 307. Falsa identidade. Art. 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. 308. Art. 308. Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro. Pena: detenção, de 4 meses a 2 anos, e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. 311. Capítulo 5 das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Art. 311. Utilizar, ou divulgar, indevidamente, com o fim de beneficiar a si, ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de, incluído pela Lei 12.550, de 2011. E, concurso público, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Segundo, avaliação ou exame públicos, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Terceiro, processo seletivo para ingresso no ensino superior, ou, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Quarto, exame ou processo seletivo previstos em lei, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Primeiro, nas mesmas penas incorre quem permite, ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Segundo, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública,
incluído pela Lei 12.550, de 2011. Pena: reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, incluído pela Lei 12.550, de 2011. Terceiro, aumenta-se a pena de 1/3, 1/3, se o fato é cometido por funcionário público, incluído pela Lei 12.550, de 2011. 312 a 317. Título 11 dos Crimes contra a Administração Pública. Capítulo 1 dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Peculato. Parte 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Primeiro, aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade, que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Peculato culposo. Segundo, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 1 ano. Terceiro, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Peculato mediante erro de outrem. Parte 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Inserção de dados falsos em sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parte 313. A inserir, ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem indevida para si, ou para outrem, ou para causar dano. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parte 313b. Modificar, ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resulta dano para a administração pública, ou para o administrado, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Parte 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento, de que tenha guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Parte 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Concussão. Parte 316. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. Excesso de exação.
Primeiro, se o funcionário exige tributo ou contribuição social, que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990. Pena, reclusão, de 3 a 8 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 8.137, de 27/12/1990. Segundo, se o funcionário desvia, em proveito próprio, ou de outrem, o que recebeu indevidamente, para recolher aos cofres públicos. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Corrupção passiva. Parte 317. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12/11/2003. Primeiro, a pena é aumentada de 1/3, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo dever funcional. Segundo, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. 319 a 333. Prevaricação. Parte 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Parte 319 a deixar o diretor de penitenciária, e ou agente público, de cumprir seu dever de vedar ao preso, o acesso ao aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos, ou com o ambiente externo. Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007. Pena. Detenção, de 3 meses a 1 ano. Com descendência criminosa. Parte 320. Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Advocacia administrativa. Parte 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena, detenção, de 1 a 3 meses, ou multa. Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da multa. Violência arbitrária. Parte 322. Praticar violência, no exercício de função, ou a pretexto de exercê-la. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Abandono de função. Parte 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Primeiro, se do fato resulta prejuízo público. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Segundo, se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira. Pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Parte 324. Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa. Violação de sigilo funcional. Parte 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação.
Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Primeiro, nas mesmas penas deste artigo incorre quem, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000, e permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Segundo, se utiliza, indevidamente, do acesso restrito, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Segundo, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, ou a outrem, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, e multa, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Violação do sigilo de proposta de concorrência. Parte 326. Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Funcionário público. Parte 327. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Primeiro, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública, incluído pela Lei nº 9.983, de 2000. Segundo, a pena será aumentada da terça parte, quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargos em comissão, ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público, incluído pela Lei nº 6.799, de 1980. Capítulo 2 dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. Usurpação de função pública. Parte 328. Usurpar o exercício de função pública. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se do fato o agente aufere vantagem. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Resistência. Parte 329. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena, detenção, de 2 meses a 2 anos. Primeiro, se o ato, em razão da resistência, não se executa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos. Segundo, as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desobediência. Parte 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena, detenção, de 15 dias a 6 meses, e multa. Desacato. Parte 331. Desacatar funcionário público no exercício da função, ou em razão dela. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Tráfico de influência. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Parte 332. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Redação dada pela Lei nº 9.127, de 1995. Corrupção ativa. Parte
333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pena: reclusão, de 2 a 12 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12/11/2003. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 336 e 337. Inutilização de edital ou de sinal. Parte 336. Rasgar, ou, de qualquer forma, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público. Violar ou inutilizar selo ou sinal empregado, por determinação legal, ou por ordem de funcionário público, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Subtração ou inutilização de livro ou documento. Parte 337. Subtrair, ou inutilizar, total ou parcialmente, livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário, em razão de ofício, ou de particular em serviço público. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. 339 a 347. Capítulo 3º dos crimes contra a administração da justiça. Denunciação caluniosa. Parte 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar, ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Redação dada pela Lei nº 14.110, de 2020. Pena: reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Comunicação falsa de crime, ou de contravenção. Parte 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime, ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Autoacusação falsa. Parte 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Parte 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Pena: reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013, vigência. Primeiro, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno, ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Segundo fato, deixa de ser punível, se, antes da sentença no processo, em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Parte 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Pena: reclusão, de 3 a 4 anos, e multa. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Parágrafo único.
As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Redação dada pela Lei nº 10.268, de 28/8/2001. Coação no curso do processo. Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra a autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa, que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. A pena aumenta-se de 1/3, 1/3, até a metade, se o processo envolver crime contra a dignidade sexual, incluído pela Lei nº 14.245, de 2021. Exercício arbitrário das próprias razões. Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena: detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Art. 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Fraude processual. Art. 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro, o juiz ou perito. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. 357 e 359. Exploração de prestígio. Art. 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena: reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Primeiro, a pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Segundo, a pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Art. 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena: detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Se gostou da nossa iniciativa, ajude nosso canal a crescer. Inscreva-se. Curta. Compartilhe.